Cremos nessa tarde que há um propósito específico para essa palavra sobre a nossa vida. E como a tua própria palavra diz, eu creio que ela não volta para o Senhor hoje, sem antes cumprir o teu propósito na nossa vida e no coração de cada um de nós que está aqui. Por isso eu te peço, Deus, no nome de Jesus, leva o nosso entendimento cativo, a obediência a Cristo Jesus. Nós damos uma ordem para que a nossa alma silencie, se aquiete, se acalme, e nós declaramos que a única voz que daremos ouvidos nessa tarde será a voz do teu Espírito Santo, será o bradar da tua palavra, e nós cremos que o teu propósito prevalecerá nesse lugar, e o teu nome será glorificado, em nome de Jesus, amém e amém, e glória a Deus. O texto está falando de um momento, de um exato momento, onde Jesus, caminhando com os seus discípulos, em peregrinação com os seus discípulos, ele vai chegar à casa de uma mulher chamada Marta, e nós bem conhecemos a história de Marta, Maria, Lázaro, mas se atentando aqui nesse momento, nessa passagem, Jesus chega à casa de Marta, uma casa onde havia duas irmãs, e eu quero que você pense nisso, porque hoje nós estamos na mesma casa, amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos nessa casa, na mesma casa como irmãos, e o texto fala de uma casa onde havia duas irmãs, mesma casa, mesmo ambiente, mesma presença, mas aqui nós encontramos dois corações diferentes. A casa é a mesma, elas são irmãs, a presença de Jesus é a mesma, mas os corações são diferentes, as posições, as atitudes são completamente diferentes. Jesus chega na casa de Marta, e ali estão Marta e Maria, e glória a Deus pela sua vida que está aqui hoje, né? E nós cremos que Jesus está presente, mas hoje nós vamos pensar um pouquinho e meditar, porque talvez hoje nós vivemos um tempo onde a nossa geração, infelizmente, seja uma geração de Marta, muita correria, muita ocupação, acelerada, ansiosa, multitarefa, já viu? Cheia de coisas para fazer. Mas deixa eu dizer algo que nós não podemos esquecer, e que é algo muito importante para a nossa vida. Jesus continua procurando as Marias. Jesus continua procurando aquelas que vão se aquietar ao seu pé, aquelas que vão ter tempo para parar, para ouvir, para se relacionar com Ele. Nós estamos falando de duas irmãs, Marta e Maria. Então não é que Marta estava fazendo algo errado. Fazer o serviço não é errado, realizar o trabalho não é errado, e ainda mais que ela estava fazendo para Jesus, né? Na cultura daquela época, a hospitalidade era algo muito sério, era algo que se levava muito em consideração, era algo muito importante. Então aquilo que Maria estava fazendo, Marta estava fazendo, né, não era o problema em si, porque o problema não é o serviço, o problema é que Marta estava ocupada demais com o serviço. O nosso problema hoje não são os nossos afazeres, não são as nossas tarefas, não são as nossas rotinas, não são aquilo que nós precisamos fazer, mas talvez o problema é quando tudo isso nos ocupa demais, é quando tudo isso toma de nós um tempo além do que deveria. Agora nesse momento, né, Marta está tão ocupada com o seu serviço que ela perde o foco de quem está na sala da sua casa. Não, eu vou repetir para você entender. Marta está tão ocupada com aquilo que ela está fazendo, que ela perde o foco da presença que está na sala, que está na casa, que está na vida. A minha Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio deles, aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos aqui em 4, 5, 6, mas Jesus está presente, por isso nada pode fazer com que nós percamos o foco dessa presença. Tem uma casa, tem irmãos, tem irmãs, mas que todos os corações estejam voltados para a presença de Jesus, que nada nos
faça perder o foco dessa rica presença. É nesse momento então que Jesus aqui nessa casa, ele está ali presente, Maria está aos seus pés, Marta está ocupada. E eu quero que você imagine, talvez a ocupação de Marta era preparar uma boa janta para Jesus. Talvez a ocupação de Marta seria preparar um bom lanche. Olha, Jesus está andando muito, ele precisa se fortalecer, ele precisa recobrar as suas forças, ele precisa se alimentar. Marta está fazendo algo que é aparentemente até bom, né? Estou preparando um jantar para Jesus, para a comitiva, né? Mas é nesse momento que Marta se incomoda com a posição de Maria. Marta está fazendo em nome de Jesus, mas está se incomodando com aquilo que a irmã está fazendo. Olha, perceba comigo isso. Marta está tão ocupada, tão sobrecarregada, que chega ao ponto dela até ir para Jesus, mas ela não vai para Jesus para relacionar. Não, entenda isso é muito forte que eu vou dizer. Marta tão ocupada, tão ansiosa, tão preocupada, cheia de serviço. Marta não vai até Jesus para relacionar, Marta vai até Jesus para reclamar. Marta se aproxima de Jesus para reclamar da irmã. Marta se aproxima de Jesus para dizer: mestre, não te incomodas que eu estou fazendo tudo sozinho. Gente, pensa comigo, não tem momento que a gente acha que só a gente que faz? Não tem momento que a gente olha para dentro da nossa casa e aqui eu faço tudo. A gente olha para dentro da igreja, não, se eu não fizer ninguém faz. Parece que às vezes a gente olha para o planeta e parece que só a gente faz. É nesse momento que Jesus vai dizer assim: Luiz, Rafa, ele olha para cada um de nós, né? E começa Sandra. É esse momento que ele faz a gente parar para pensar. Mas Jesus não fala isso em tom de cobrança. Jesus não fala isso em tom de julgamento. Não, eu consigo ouvir o carinho de Jesus. Marta. Marta, se você soubesse. Marta, se você entendesse o que é importante. Marta, se você entendesse o que é prioridade. Então Jesus não está criticando o trabalho de Marta, mas Jesus está preocupado com o estado interior dela. Jesus está preocupado como ela está do lado de dentro. Esse Marta é compaixão, tá? Esse aqui não é acusação, não é repreensão, é compaixão. É dizendo: Marta, você é tão especial para mim. Marta, você é tão preciosa. A tua vida é tão importante para mim. Alana, né? Alana, a tua vida é tão importante para Jesus, né? A vida de cada um de nós é tão importante para Jesus que nós precisamos compreender. Então Marta está sugerindo uma compaixão. Marta, por que você está inquieta? Por que você está desse jeito? Por que você está assim preocupada, Marta? Sabe, muitas vezes nós estamos assim tão sobrecarregados de coisas, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, até às vezes dizendo que estamos servindo. Às vezes a gente diz que está servindo a nossa casa, a gente diz que está servindo na igreja, está servindo no trabalho, mas qualquer coisa já nos incomoda, qualquer coisa já vira para nós um motivo de reclamar de alguém, de reclamar do irmão, de reclamar da irmã, de reclamar daquilo que não está acontecendo. Marta está fazendo algo para Jesus, mas com o coração ressentido com a irmã. Deixa eu dizer algo, irmãs. Eu não sabia quem vinha aqui hoje, mas Jesus sabia. E Ele está falando com a gente nessa tarde. Às vezes a gente pode estar fazendo algo do lado de fora, mas com o coração ressentido do lado de dentro. Marta está fazendo um banquete para Jesus do lado de fora, mas do lado de dentro ela está incomodada com a posição da sua irmã. E quando ela se aproxima, né? Ela se aproxima não é para interagir, é para reclamar. Não é para relacionar, é para reclamar. Eu quero que você entenda algo. Marta não é uma vilã. Marta é uma anfitriã dedicada. Ela está fazendo o seu melhor. Ela está fazendo o seu melhor para Jesus. Ela talvez está fazendo o melhor banquete. Talvez ela está fazendo a melhor refeição. Talvez ela está pondo a melhor toalha na mesa. Talvez ela vai pôr os melhores talheres. Mas deixa eu dizer, Jesus não espera que a gente faça o nosso melhor. Jesus só espera que a gente faça o que Ele quer que a gente faça.
Não é sobre fazer o nosso melhor. É por isso que muitas vezes a gente se cansa, se frustra, se decepciona, porque a gente diz: eu fiz o meu melhor e ninguém notou, eu fiz o meu melhor e está lá Maria sentada, eu fiz o meu melhor e ninguém se preocupou. Não, Jesus não está chamando a gente para fazer o nosso melhor, Ele está chamando a gente para viver aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já conquistou, aquilo que Ele já realizou. O Senhor diz, Jeremias 29:11, quer ter descanso, quer andar mais tranquila, pensa nisso. Jeremias 29:11, eu, o Senhor, é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de lhe dar esperança em um futuro e lhe dar o fim que vocês desejam. Então vocês virão a mim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Não é sobre fazer o nosso melhor, é fazer aquilo que Jesus quer. Você entendeu? Não vai dar resultado quando você fizer o seu melhor. O resultado vai ser quando a gente fizer o que Jesus quer. Na verdade, quando a gente faz o que Jesus quer, não vai dar resultado, já deu. Já aconteceu, nele já aconteceu. Só que muitas vezes ansiosos, preocupados, nós estamos como Marta. Nós estamos querendo ali, fazer o nosso melhor. O texto diz que ela estava ocupada com muito serviço. E olha como isso é forte. No texto original, quando a gente pegasse lá na raiz do grego original da escritura, sabe o que esse ocupada com muito serviço significa? Significa puxada em várias direções. Pensa comigo assim, você no meio de uma roda de conversa, e um falando uma coisa, outro falando outra coisa, outro chamando para outro assunto. Você consegue prestar atenção em alguma coisa? Não. Você consegue focar em algo? Não. Eu disse aqui no domingo e vou repetir hoje. Tem um profeta, não é profeta, é brincadeira. Tem o Eric Jacan, o cozinheiro, ele fala assim: quem faz muita coisa não faz nada bem feito. Jesus nos chamou para fazer uma coisa. Você não vai sair daqui hoje buscando mais uma coisa para fazer. Você vai buscando uma coisa que é necessária, uma coisa só que importa. O salmista Davi, que eu li aqui, que eu citei em Crônicas, ele é alguém que vai dizer: Senhor, uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na tua casa. Davi não pede um monte de coisa, era rei, mas ele não pede um monte de coisa, ele pede apenas uma coisa. Lembra quando aquele jovem rico se aproxima de Jesus: mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus vai dizer: você já conhece os mandamentos? Conheço, desde criança, desde jovem pratico. Jesus vai dizer então: uma coisa te falta. Paulo, em determinado momento da sua caminhada cristã, ele vai dizer: gente, eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei, eu ainda não estou onde eu deveria estar, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Está entendendo? Para caminhar, uma coisa é necessária. Para o reino dos céus, uma coisa é necessária. Para relacionar, uma coisa só importa. E Maria escolheu a boa parte. Glória a Deus, que eu quero crer que você está aqui porque você entende que uma coisa só importa. Essa é a tarde em que Jesus quer fazer com que você pare de ser puxada para várias direções. Para analisar comigo, alguém que é puxado para várias direções nunca vai avançar, sim ou não? Puxa para frente, mas de repente alguém te puxa para trás de volta, e alguém te puxa para o lado, e alguém puxa para o outro lado. Está entendendo? Nós não nascemos para viver sendo puxados, nós nascemos para seguir a Jesus. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, então me siga. Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de seguir Jesus simplesmente? Porque a gente permite que várias coisas fiquem nos puxando de um lado para o outro. Mas eu creio que no nome de Jesus nós vamos ser alcançados, nós vamos ser alavancados em maturidade. A Bíblia fala que isso é importante, que nós não sejamos mais como meninos, levados por
toda sorte de vento. Bate um vento de doutrina, leva para cá. Bate outro vento de doutrina, leva para lá. E está assim, para lá e para cá. Não, a gente não vai nem para a direita. Olha o que a palavra diz, para a gente não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Para a gente manter o alvo. Nós temos um alvo e o nosso alvo é Cristo. Como nós avançamos nesse alvo, mantendo o nosso foco em Jesus. Hoje, talvez o grande problema da nossa geração não é não fazer, é fazer demais. Nós estamos tão ativos, com tanto ativismo, que nós esquecemos daquilo que era principal. Gente, Marta não estava fazendo nada? Ela estava fazendo, só não estava fazendo o que era certo. Então, às vezes, mais importante do que fazer é fazer a coisa certa. Talvez hoje é tarde em que você não vai começar a fazer mais. Talvez hoje é tarde em que Jesus vai mostrar algumas coisas para a gente parar. Aleluia, algumas coisas para a gente rever a nossa agenda, algumas coisas para a gente hoje não é a tarde que Ele está falando acelera. Talvez hoje é a tarde que Ele está dizendo, tira o pé do acelerador um pouquinho e rever, irmão, porque não existe nada pior. Pastor, ficar parado não é ruim. Eu conheço algo que é pior do que ficar parado. Pior do que ficar parado é avançar no caminho errado. Dá mais trabalho avançar num caminho errado do que andar devagarinho. Pior coisa é quando você ouve aquela vozinha do GPS dizendo assim, recalculando rota. Recalculando rota. Todas as vezes que o GPS te der esse sinal, é porque você está na rota errada. José e Maria, pais naturais de Jesus, saem da tradição, cumpriram a devoção, fizeram um ritual religioso e estão indo embora. Caravana de homens, caravana de mulheres, de repente estão caminhando, e eu acho que José está pensando assim, Jesus está com Maria. Maria está caminhando e pensando, Jesus está com José. Mas de repente, quando eles se encontram, pensa um susto. José olha para Maria e diz, cadê o menino? E ela vai dizer, eu achei que estava com você. E ele vai dizer, não, eu achei que estava com você. Sabe o que acontece? Quando nós percebemos no ativismo que caminhando Jesus ficou para trás, não tem outra saída, é parar e voltar atrás. Por isso, na vida cristã, nem sempre a gente está correndo para frente. Às vezes a gente tem que estar olhando para ver se não esqueceu nada, porque não dá para continuar caminhando sem a presença de Jesus. Mas é no nome dele que eu estou fazendo? Não, ele não te chamou para andar no nome dele, ele te chamou para caminhar na presença, lado a lado, junto com ele. Quem quiser seguir-me, tome a sua cruz, negue a si mesmo e então me siga. É um convite. Não é para todos, mas aqueles que forem, existe um jeito, existe uma forma e existe um método. Então o ativismo, sabe como eu gosto de definir o ativismo? O ativismo é a gente ter tanta pressa para subir. Imagina aqui uma escada bem grande assim, ó. O ativista é aquele que ele corre e sobe. Quando ele chega no último degrau da escada, ele descobre que a escada está na parede errada. O ativismo nos faz isso. Tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas, fazer coisas que não precisávamos ser feito. Jesus não está nos chamando para uma vida de ativismo, Ele nos chama para uma vida de santidade. Ele nos chama para uma vida de intimidade. É isso que Ele está nos chamando. Então, Jesus aqui está afirmando, uma coisa é necessária. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes a gente traz para o cristianismo, para a vida espiritual, a mesma configuração do mundo. Não é assim? Você bate cartão, você entrou no trabalho, o que é que você tem que fazer? Produzir. Porque para o mundo você vale o que você produz. Só que no reino, o nosso valor não está na nossa produção. O nosso valor está na questão de que nós podemos relacionar. Está na relação. Não é o que a gente produz, é o que a gente permite Ele produzir em nós. É o que a gente permite que Ele faça em nós. Jesus não está chamando e dizendo, bora fazer. Não, Ele está chamando e dizer, bora relacionar, bora me conhecer, bora passar tempo comigo, bora ir para a intimidade com Jesus. Então Ele está dizendo, olha, para Jesus, se para o mundo a produtividade é o serviço de Marta, para Jesus a produtividade é Maria absorvendo vida dele.
Tem gente que olha para você e fala assim: não sei o que você vai fazer lá quinta-feira, 15 horas, 3 horas. Isso é coisa de desocupado. Não, isso é coisa de faminto. Dá um glória a Deus, está junto comigo aí. Isso é coisa de faminta, de sedenta. Eu vou lá para absorver vida de Jesus, absorver vida da palavra, ser fortalecida nele. Aleluia, glória a Deus. As tarefas, as responsabilidades nós temos que realizar, sim, tem que ser feitas, mas elas não podem nos roubar dessa intimidade, elas não podem nos roubar, né, desse relacionamento, até porque eu não sei se você sabe, mas essa atividade um dia vai passar, essas tarefas um dia não vão existir mais, aleluia, essa carga horária não vai ter mais, aleluia, mas aquilo que Jesus faz é eterno, é atemporal, vai ser para sempre. E Maria está ali, desfrutando, está aprendendo, está tendo conexão com Jesus, está recebendo essa presença tão maravilhosa que acrescenta. Ela se assenta aos pés de Jesus. Irmão, hoje, talvez você convida pessoas para vir para a igreja, o que elas dizem? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que... Não é assim? Eu conheço muita gente que eu falo, vamos lá, não dá, agora não posso, estou ocupado demais. Mas Maria para tudo, Maria se assenta. Sabe o que a posição assentar quer dizer? Eu não tenho pressa de sair dessa presença. Já viu alguém que vai em algum lugar com pressa? Ele fala assim, né? Fala rápido que eu tenho que ir, aí vai, diz aí o que você tem que ir, que eu tenho coisa para fazer, não é? Ah, mas quem se assenta? Quem se assenta está dizendo, eu não tenho pressa, essa presença está tão boa, ouvir ao Senhor está tão bom que eu não tenho pressa, eu me assento. Assentar fala de posicionamento. Tenta entregar algo para quem está correndo, irmão. Dá para entregar? É fácil. Você quer dar alguma coisa para alguém que está correndo, você não consegue, você tem que correr atrás, não é assim? Vem cá que eu quero te dar algo, é assim? Mas e como é fácil entregar algo para quem está sentado? Como é fácil, por que vocês estão recebendo essa palavra hoje? Porque estão assentadinhas, estão posicionadinhas, dizendo eu quero mais, e Ele pode entregar. Sabe o que isso me lembra? Me lembra Atos capítulo 2, Pentecostes, descida do Espírito Santo, e a Bíblia me diz, e estavam todos reunidos e assentados no mesmo lugar. De repente veio naquele lugar um som como de um vento veemente, e encheu toda aquela casa, e se viram línguas partidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Quer receber de Deus? Se assenta, se aquieta, se acalma. Pastor, mas se eu me acalmar, eu não faço as coisas. Amém, quando você não faz, Ele pode fazer. Sabe qual é a melhor hora para Deus operar na nossa vida? É quando a gente fala assim, Senhor, eu não dou mais conta. E aí Ele fala, agora é minha hora, agora é o meu momento, agora é que eu posso operar. Enquanto a gente está fazendo a força do braço, Jesus tem que cruzar os braços e dizer, eu não posso fazer, você quer fazer? Você está tentando fazer aquilo que só Ele pode, você está tentando... Então deixa eu dizer, para não deixar Jesus de braço cruzado, cruza os seus braços e dobra o seu joelho, aleluia, e deixa Ele operar, deixa Ele trabalhar na casa, na família, no casamento, na história, na sua vida. Você vai ver que quanto menos você faz, mais Ele pode fazer em você. Use esse tempo para ouvir, use esse tempo para relacionar, use esse tempo para estar aos pés dEle e adorar, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí para Jesus? Jesus está ali apontando sobre isso. Marta se assentou aos seus pés. Naquela cultura, se assentar aos pés de um mestre era uma disposição para ouvir. Irmãs, pensa comigo e me ajuda. Você já conversou com gente que não para ouvir? Já conversou com gente que não para de falar? Tem gente que é assim, fala. Quando você acha que vai dar uma abertura para você falar, a pessoa começa a falar de volta. Você consegue ensinar algo para alguém assim? Não, infelizmente não. Será que muitas vezes nós não estamos vivendo com Jesus assim? Eu vou fazer uma pergunta, você não me responde, mas você pensa no teu coração. Para você, o que é orar? Muitas vezes nós pensamos que orar é falar com Deus, mas deixa eu te dizer, orar não é só falar com Deus.
Orar muitas vezes vai ser ouvir a Deus. É aquele dia que a gente entra no quarto e Ele está dizendo: não precisa falar que eu sei, só prostra aí, só se joga de joelho aí, chora e começa a ouvir. E Deus vai falando, as verdades de Deus vão sendo fortalecidas no nosso espírito. Ele dá uma porção da palavra e a gente vai ler e vai: olha, é isso aqui que eu precisava hoje, está entendendo? Mas muitas vezes a gente não ouve porque a gente está querendo falar, e hoje Ele está dizendo para nós: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes a gente acha que está precisando falar mais. Não, talvez a gente está precisando ouvir mais, no nome de Jesus. Jesus ainda vai dizer que Maria escolheu a boa parte. E que boa parte é essa? A boa parte é a intimidade com Jesus. Não é gostoso, não é bom você dizer assim: olha, eu fui aquela que preparei o jantar para Jesus. Mas melhor coisa é Maria dizer: olha, eu sou aquela que não saí dos pés de Jesus. Eu sou aquela que não perdi a oportunidade de estar ouvindo, de estar aprendendo, de estar aproveitando da intimidade. E onde que a gente vive intimidade, gente? Intimidade a gente vive aos pés de Jesus. Maria está aos pés de Jesus aonde? Maria está aos pés de Jesus na sua casa. Hoje nós somos a geração que talvez não tem dificuldade para ter uma intimidade com Jesus no congresso, na conferência, na cruzada. Mas Jesus está dizendo assim: a intimidade que eu quero é você lá no seu quarto, só eu e você, só Jesus e você. Mateus 6, você quando for orar, entra no teu quarto, que o Pai que está em secreto vai falar com você. Ele te ouve, Ele te recompensa. Ele está chamando para esse tempo de intimidade. Às vezes a gente acha a gente vai receber do lado de fora, mas Ele está te chamando para o lado de dentro. Ele está te chamando para: pastor, mas eu não posso vir num culto e ser abençoada? Pode. Você não pode ir para um congresso e ser abençoada? Pode. Você só não pode trocar intimidade. Você só não pode trocar esse tempo com Ele de intimidade pelo tempo de movimento. Porque daí quando não tem movimento, irmão, vamos considerar intimidade. Não tem como ter intimidade em público. Se está no público já não é mais intimidade. Intimidade é você e Ele. É aquele tempo que Ele está falando com você. É aquele tempo que Ele está ministrando sobre você. É aquele tempo que você não vê, mas você está abençoando a sua casa, a sua família, o seu lar. Tem um pastor que eu gosto muito, né? O pastor Josué Gonçalves. É um pastor muito conhecido no Brasil. Ele é pai do Douglas Gonçalves do Jesus Cop. E ele conta uma história que um domingo eles estavam num almoço de família, todos os filhos reunidos, filhos, netos, noras, e de repente começou uma conversa e alguém disse assim: qual é a imagem da sua infância que você mais guardou? Qual é a imagem da sua infância que mais marcou essa fase da sua vida? E todos os filhos foram unânimes em dizer: a imagem que mais marcou a nossa infância era quando criança, nós brincávamos de se esconder. E no meio da brincadeira de se esconder, alguém decidia ir se esconder no quarto do papai. E quando subia as escadas, que ia entrar no quarto dele, quando a gente abria a porta quietinho para se esconder, a imagem que a gente encontrava era sempre a mesma: o nosso pai de joelhos à beira da cama, se prostrando diante de Jesus. A tua intimidade dentro do lar vai tocar a tua família, vai tocar a tua casa, vai tocar os teus filhos, vai tocar o teu casamento, vai tocar aqueles que estão... Você está entendendo? Às vezes nós estamos buscando do lado de fora o que Jesus já colocou do lado de dentro. Aleluia. E agora se veio, vou compartilhar. Lembra? Lucas 15, ele tem lá um compêndio de 3 parábolas que fala acerca da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Mas eu quero só citar a dracma perdida. Uma mulher que tinha 10 dracmas, mas um dia ela descobre que ela perdeu uma dessas dracmas, que ela perdeu um desses valores. E quando ela vê que perdeu, ela não faz de conta que está tudo bem, ela não faz de conta que não perdeu nada, ela não faz de conta que está ok. Não, eu tenho 9 é maior do que um só perdeu. Não, a minha Bíblia diz que quando ela nota que perdeu, ela para tudo que está fazendo. Aquela mulher vai acender uma candeia dentro de casa.
aquela mulher vai começar a fazer uma limpeza dentro de casa. E a Bíblia diz que ela procura diligentemente até encontrar o valor que perdeu. Não sei se eu falo para gente que perdeu o valor dentro de casa, mas eu tenho uma palavra para você hoje. O valor que você procura não está do lado de fora. O valor que você procura continua do lado de dentro. Vai acender uma candeia, vai brilhar uma luz, o Espírito Santo vai trazer limpeza e o valor que estava perdido vai ser encontrado em nome de Jesus. Sabe o que é lindo? Que a Bíblia diz que depois que essa mulher encontra, ela sai, chama as amigas e diz: gente, vamos se alegrar, porque agora eu encontrei o que eu havia perdido. Muitas vezes nós estamos querendo nos alegrar para esquecer do que perdemos. Mas a alegria que Jesus gera não é para a gente esquecer o que perdeu. A alegria vai ser porque o Espírito Santo vai nos conduzir nessa busca, e aquilo que foi perdido de valor vai ser encontrado. Se era o amor, se era a fé, se era a esperança, se era a fidelidade, se era o vigor, se era a unção, vai voltar a brilhar, eu creio, em nome de Jesus. E vamos lá para a gente caminhar para o fim. É tão lindo, né? A intimidade com Jesus. Sabe qual é o nosso grande problema da intimidade? É que para ter intimidade com Jesus, nós vamos sair da notoriedade. Para ficar com Jesus, os outros não vão nos ver. E a gente hoje vive uma geração, não é assim que parece que a gente tem que estar aparecendo. Quem não aparece não é lembrado, né? Não é assim, humanamente falando. Então muitas vezes a gente tem problema com passar tempo na intimidade, porque na intimidade, sabe, vai ser aquele tempo assim que vão dizer: ei, cadê você que eu não estou vendo mais nas redes sociais? Você vai dizer: é porque agora eu estou tendo um tempo de intimidade. Ei, cadê você que eu não vejo tanto para lá e para cá? Não, é que agora eu descobri que tem um lugar melhor, tem um lugar onde eu sou restaurada, fortalecida, onde eu sou realinhada, aleluia. E aquilo que acontece no secreto não fica no secreto. Não é a gente que expõe o secreto. Olha que lindo. A gente vai viver intimidade no secreto. Mas a minha Bíblia diz, Mateus capítulo 6, Jesus diz: não sede como os fariseus que oram pelas esquinas para serem vistos. Vocês, quando for orar, entra no teu quarto, fala com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, ele te recompensará. Você busca na intimidade, mas ele te responde no público. Não, ninguém pegou. Vou falar de volta. Você busca ele no secreto, mas aquilo que ele faz vai ser manifesto publicamente. Alguém vai dizer, que terapia que você fez, qual foi a psicóloga, qual foi o psiquiatra que reconstruiu? Você vai dizer: foi meu tempo de intimidade, foi meu tempo de secreto, foi meu tempo que eu estava passando com Deus. Enquanto eu estava com Jesus, Jesus estava trabalhando no meu casamento, na minha família, no meu ministério, na minha vida, na minha saúde, aleluia, no meu cristianismo. Hoje o que você está vendo publicamente é resultado daquilo que eu plantei no secreto, em nome de Jesus. O fogo do altar não se mantém com barulho. A gente quer fogo na nossa vida e a gente vive atrás de barulho, de movimento, né? Mas isso não é o combustível. O combustível para o fogo do altar da nossa vida é o nosso tempo de qualidade com Jesus. Passar tempo com Ele. Passar tempo com Ele é muito bom. Maria não estava ali assentada porque ela é preguiçosa. Não. Ela está assentada porque ela é estratégica. Ela entendeu que o banquete espiritual era mais importante que o banquete material. Nunca me esqueço, uma vez eu fui para um casamento, ia ministrar no casamento, e tinha assim um bosque perto do casamento, e eu falei: meu Deus, que bosque gostoso para ir lá e ficar um tempo com Jesus. E eu olhava para os convidados para a festa e olhava para o bosque, e eu falei: eu vou precisar tirar, depois alguém vai me buscar, mas eu vou precisar tirar uns 10 minutos com Jesus lá. Sabe, é isso que você precisa ter. É quando você olhar para as coisas do mundo e dizer: não, isso aí não é mais importante do que a minha intimidade com Jesus. Isso não me fortalece, isso não é mais necessário quanto a minha intimidade com Jesus. No verso 42, então, Jesus termina dizendo: Maria escolheu a boa parte.
Maria escolheu a boa parte e essa não. Você está entendendo? Alguém aqui já perdeu algo? Ninguém? Vocês estão. Eu vou perguntar de volta. Alguém aqui já perdeu algo? Só peguei as 4, né? Mas o que Jesus está dizendo é que o que Maria encontrou não tem como ser tirado dela. Aquilo que ela encontrou ninguém toma. Aquilo que ela encontrou ninguém tira. Nós estamos aqui, já perdemos coisas, já foi nos tirado posição, bens, posses, pessoas, não é? Mas aquilo que Jesus está dizendo que Maria encontrou, ninguém tira, aleluia, ninguém toca. Essa é a boa parte. As coisas desse mundo, carreira, bens, até mesmo a saúde, podem ser tiradas de nós. Às vezes você está lá 30 anos numa empresa e quando você chega de manhã lá tem uma notícia para você. Você está sendo desligado, a empresa está passando um momento difícil, você é uma excelente funcionária, mas infelizmente a gente vai ter que te tirar o seu nome da lista. Deixa eu dizer, o reino de Deus não te corta. Jesus não te risca do livro da vida. Carreira, bem, saúde é passageira, mas aquilo que Jesus faz, salvação, eternidade, manifestação da sua presença, são eternas. Fica de pé, por favor. Talvez hoje você chegou assim aqui. Talvez você chegou hoje aqui assim, como Marta, ocupada. Talvez se sentou aí já nessa cadeira pensando o que você ia fazer depois daqui. O culto nem tinha começado, você já estava, e agora, depois? Para onde que eu vou? Agora. E aí Jesus pegou você aqui nessa tarde. E aí hoje, ouvindo essa palavra, quem sabe cansada, sobrecarregada pelas lutas da vida, tentando resolver tudo com as suas próprias mãos. Mas Jesus hoje está te chamando para dizer, eu tenho renovo para a tua vida. Você que está cansada e sobrecarregada, eu tenho alívio para você. Você que não está aguentando mais o fardo, hoje é tarde de você trocar o teu fardo, o teu jugo, pelo meu jugo e pelo meu fardo, que é leve e que é suave. Jesus quer a gente assim, assentado aos seus pés. Aos pés dele, ouvindo, aprendendo, recebendo dele graça, direção e instrução. Na hora certa a gente vai se levantar para fazer, mas que o fazer não seja mais importante que o ser. Jesus não nos chamou para ser, Ele nos chamou para nos tornarmos nele, para sermos alguém nele, em nome de Jesus. Você recebe essa